Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo bem interessante aqui no nosso canal. Vamos contar a história do crocodilo chamado Gustav, um dos maiores animais já surgidos aqui na Terra, né? E eu vou contar um pouquinho sobre a história dele, beleza? Roda a vinheta. Bom, gente, para quem não sabe, para quem gosta, né, de assistir a inúmeros documentários a respeito de animais, com certeza você vai ouvir falar dessa história deste crocodilo gigante. E é um animal que acabou chamando muito a atenção, né, no decorrer dos anos, justamente pelo seu grande porte, né, pois ele é um animal enorme. E este famoso crocodilo do Nilo macho, ele foi encontrado num país chamado Burundi, que fica na África. E ele acabou ficando bastante famoso justamente por causa das suas vítimas. Ele já comeu mais de 30 homens. Então, muitas pessoas que tiveram contato direto com este crocodilo não sobreviveram, justamente para contar os seus relatos. Inclusive, existem inúmeros rumores que ele chegou a matar mais de 300 homens. E muitos desses ataques registrados teriam ocorrido às margens do rio chamado Ruzizi. Apesar de que o número real de desaparecidos é muito difícil de você comprovar, pois como se trata da África, podem ocorrer inúmeros acidentes com outros tipos de animais também. Então muitos deles, né, foram registrados exclusivamente devido a esses supostos ataques, mas não tem uma prova concreta que isso realmente aconteceu. O que foram registrados foram somente os desaparecimentos. Bom, e devido a essa grande fama, né, deste animal acabar, né, consumindo muitas pessoas, ele acabou ficando famoso. Inclusive surgiram inúmeras lendas deste animal, principalmente pelo fato que ele é muito temido por inúmeras pessoas. Aí você se pergunta, da onde que surgiu esse nome Gustav? Bom, o crocodilo recebeu o nome de um cientista chamado Patrice Fey, que é um herpetólogo. E esse cientista ele vem estudando o animal desde a década de 1990. E muitas coisas que se sabem sobre este animal estão em um filme documentário, né, chamado Capturing the Killer Croc. Capturing the Killer Croc, que foi ao ar no ano de 2004. E este documentário ele registra as inúmeras tentativas de captura deste animal. Muitas delas foram frustradas, justamente pelo fato que ele é um animal muito grande e difícil de ser capturado, justamente por causa da sua força, né, e da sua habilidade na água. Bom, como eles não têm um registro concreto da sua captura, somente os seus avistamentos, eles puderam ter uma noção básica de quanto tem as medidas deste bicho. E de acordo com algumas supostas medições, muitos contestam que ele tem cerca de 7 metros de comprimento e pode chegar até mesmo a 1 tonelada. E quando ele foi observado pela sua primeira vez, muitos estimaram a sua idade em torno dos seus 100 anos. Para quem não sabe, esses tipos de répteis, eles têm uma grande capacidade, né, de viver um longo período, né? Para quem não sabe também, ele é descendente direto de alguns dinossauros. Então, o crocodilo aí, ele tem uma capacidade muito grande de ter uma sobrevida. Só que de acordo com esses cientistas, quando eles conseguiram avistar o animal com a boca aberta, eles conseguiram concluir que ele tinha uma variedade de dentes. E normalmente um crocodilo, quando tem 100 anos, ele tem poucos dentes, pois é teoricamente um sinal que o bicho está envelhecendo. Então provavelmente, segundo algumas pesquisas, ele poderia ter em torno dos seus 60 anos, então ele pode ver muito mais ainda, né? Outro fato bem curioso sobre este animal é que ele tem um encoraçado muito grosso, né? E ele tem 3 cicatrizes no seu corpo, justamente por causa de alguns caçadores que tentaram abatê-lo, e ele acabou resistindo em alguns tiros,
justamente pelo fato que a sua carapaça, o seu couro, ele é muito resistente a qualquer tipo de fragmento de bala. Apesar de que as circunstâncias que estão em torno dessas supostas cicatrizes desses animais é totalmente desconhecida. E esses cientistas que estão estudando eles deixam bem claro que devido ao seu grande tamanho, ele tem uma habilidade e velocidade um pouco inferior, mas ele tem uma grande força. E isso faz com que ele não tenha uma grande capacidade de caça, né? E isso faz com que ele acabe caçando animais maiores, como gnus, até mesmo hipopótamos, capivaras, né? Que são animais de grande porte, enquanto os outros crocodilos inferiores, eles caçam peixes, animais de pequeno porte, como javali. Então, devido às proporções de força dele, ele tem uma grande capacidade, né, justamente de também atacar a gente. Bom, eu vou colocar alguns vídeos do Gustav para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Existe um aviso popular de que todas as pessoas que são vítimas do Gustav, o que acontece? Quando você, teoricamente, um ser humano, está na beira deste rio, o que acontece? O crocodilo ele vai atacar você. Só que como você não está na cadeia alimentar daquele animal, ele pode justamente atacar a pessoa, matá-la e simplesmente deixá-la no rio. Pois nós não somos parte da cadeia alimentar dele. E muitas das vítimas do Gustav, elas simplesmente aparecem, né, em um estado já putrefato nas margens desses rios. Além disso, existem alguns estudos que esses animais, após comer uma grande quantidade de carne, eles podem ficar cerca de meses sem consumir qualquer tipo de alimento. Bom, segundo alguns estudos, existem outros tipos de crocodilo, porém de água salgada, né, que eles têm um grande comprimento, né, justamente pelo fato que estão no mar. Então eles têm uma grande capacidade de locomoção e também de ter acesso a outros tipos de animais também. E por serem répteis, né, eles têm uma grande capacidade de força e também de uma sobrevida para aguentar longos anos aí. Bom, com certeza você vai ver inúmeras histórias de outros animais equivalentes ao Gustav, né? Muitos dividem-se opiniões referentes ao tamanho deste crocodilo. Muitos defendem que ele é um dos maiores já registrados em todos os tempos com relação a crocodilos, né, de água doce, pois existem outros aparecimentos de animais equivalentes na Índia e no Egito. Bom, neste documentário do cientista Patrice Fay, ele acabou descrevendo como ele tentou capturar este animal. E de acordo com as filmagens, né, ele ficou cerca de 2 anos tentando de diversas formas resgatar este animal para poder estudá-lo. Justamente para que eles pudessem colocar em um ambiente, controlá-lo, coletar dados, né, juntar informações para eles pudessem, né, ter todas as medidas exatas para tentar entender como que o animal chega a este tipo de tamanho. Apesar de que eles receberam um prazo de 2 meses do governo para capturar o Gustav, pois estavam em um período de transição para um outro governo. E de acordo com isso, mudando o governo, o que aconteceria? Poderia estar entrando teoricamente em uma guerra civil, pois o governante era um pouquinho extremista.
E para quem não sabe, né, neste período aí ocorriam inúmeras guerras civis no Burundi, justamente por causa de poder. Numa das primeiras armadilhas, eles tentaram colocar uma grande gaiola no rio e pegaram um bode como uma espécie de isca para poder atrair este crocodilo. E esta gaiola pesava cerca de 1 tonelada e teria seus 9 metros de comprimento. Sendo assim, eles conseguiram localizar aonde estava o animal e colocar esta armadilha próximo da onde ele estava, juntamente com a isca. E eles decidiram colocar uma espécie de uma câmera infravermelha para que pudesse registrar os movimentos deste animal. Só que durante este período acabou acontecendo uma tempestade, né? E o nível do rio simplesmente se elevou. E isso fez com que Gustav conseguisse ter acesso à presa, né? Matou o animal que servia de isca e eles não conseguiram registrar nada, pois a gaiola simplesmente estava destruída. Após isso, eles colocaram 3 armadilhas semelhantes a essa para ver se eles conseguiram captar o Gustav. Apesar de que essas armadilhas foram eficazes somente para crocodilos de pequeno porte, porém o Gustav não foi capturado. E mesmo depois de inúmeras tentativas de captura, elas foram infelizmente infundadas. Aí o que acontece? Como teve um período de transição para o governo, eles tiveram que simplesmente deixar o local ali, né? E ficou somente registrado o documentário com as tentativas de captura deste animal. E após isso, os registros, né, de aparecimento do Gustav foram cada vez mais raras de serem registradas. E uma das últimas aparições que já foram relatadas, elas datam de fevereiro de 2008, ou seja, há mais de 10 anos, né? E devido à falta de relatórios posteriores, isso deixa bem claro que é muito difícil de você localizar este animal novamente. Muitos defendem que ele acabou morrendo, né, devido à sua idade. Outros ainda defendem que ele ainda continua vivo, inclusive deve ter procriado, né? Imagine ele ter procriado filhotes semelhantes, né, ao seu tamanho. Então isso seria impressionante. Próximo tópico, ficção. Bom, de acordo com esses inúmeros relatos, né, alguns cineastas de Hollywood decidiram fazer alguns filmes equivalentes, justamente para chamar a atenção das pessoas, né? Tem um filme bem interessante que eu indico para que vocês vejam, que se chama Pânico no Lago, né? Onde descreve, né, a criação de um suposto crocodilo gigante que se alimenta de vacas e assusta moradores de uma cidade pequena nos Estados Unidos. É algo bem interessante e eu indico para que vocês vejam, né? Inclusive este filme Pânico no Lago, ele tem três partes, justamente pelo devido sucesso, né? E é algo bem legal para que vocês possam assistir, quem sabe um dia. Existe um outro documentário também chamado Lulong, né, que foi um dos maiores crocodilos já criado em cativeiro. Então com certeza você vai ver inúmeros relatos de diversos tipos de animais, né, que tiveram seus tamanhos registrados desproporcionalmente, né, com relação ao seu tamanho normal. E essa história eu achei interessante de trazer aqui justamente pelo fato que eu acabei assistindo o filme. E eu busquei a informação justamente para ver se isso era realmente realidade. E com certeza é um fato bem interessante a história deste animal, justamente pelo fato que ele é enorme e poucos tiveram acesso de registro dele, né? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Bom, se você gostou, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal e se inscreva sempre para receber as notificações, clicando no sininho. Sempre que eu postar um vídeo você vai acabar recebendo. Se você tem alguma sugestão, coloque nos comentários aí que quem sabe a gente não faça um vídeo num futuro próximo, beleza? E siga-me nas redes sociais aí, canal Mistérios Curiosos no Facebook. Obrigado, galera, até a próxima, valeu!